O estômago. Vamos assistir aí, ó. 20 bolsonaristas versus Mamãe Falei. Bora ver. Meu nome é Arthur Doval e eu tô na zona de fogo contra 20 bolsonaristas. Ah, o HBO, mas eu tenho o Discord lá, mano. A minha ideia é reunir a galera no Discord, né? Minha primeira afirmação é: Bolsonaro não é de direita. Bolsonaro não é de direita, Bolsonaro não é de esquerda, Bolsonaro é um político corrupto do centrão que finge ser de direita porque encontrou nesse eleitorado uma... Eu fico puto, é isso. Eles querendo falar de fingir ser de direita. Nossa senhora. E reparem que, tipo assim, tudo que eles criticam no Bolsonaro, eu aponto que eles fazem também e muitas vezes até pior. E aí vem os idiotas do MBL e falam: e o Bolsonaro? Tá, mas eu não tô dizendo que o Bolsonaro tá certo nisso aqui. Eu tô dizendo que o MBL tá criticando isso e tá fazendo igual. Vocês não conseguem enxergar isso. Seus idiotas. Maioria idiota do caralho. A galera mais fácil de enganar. Ou você vai me dizer que um homem de direita Fala, coloca o Coca. seu próprio filho para ser funcionário fantasma de um mensaleiro do PT. Você vai falar que um homem de direita coloca um petista na PGR, um petista no STF. Eles estão com esses trem de aras petistas na PGR até agora. Uma vez eu fiz uma pergunta pros caras do MBL. Acho que foi pro Junito também. Falei, mano, se o Aras é o petista na PGR, por que o PT tirou ele? Por que o Lula escolheu outro no lugar? Sendo que o Aras foi o cara que mais blindou o Bolsonaro. Acaba com a lei que acabava com decisão monocrática de ministro Supremo, apoia Gilmar Mendes, aumenta o fundão, diz que o Lula solto é melhor para todo mundo, diz que se tiver que votar para absolver o Lula, que vote, e ainda por cima se orgulha de ter melado a lavatória. Isso aqui, mano, essas frases dele aqui, é tudo frase sem contexto. É tipo, se você for ver o vídeo mesmo, é igual aquele negócio de o MBL fala, né? Que o Bolsonaro estava imitando as pessoas morrendo na pandemia. Não estava fazendo isso. Você vai ver o vídeo lá, é por causa do Mandetta, tava falando que era para as pessoas, na hora que chegarem naquele ponto de estar tossindo, para ir buscar o médico. E o Bolsonaro falou que não, que tem que buscar antes, etc. E no meio dessa fala ele vai lá e imita. Não é só esperar ficar engasgado, sem ar, que aí você vai, tá ligado? Aí eles vão lá e distorcem os trem. Igual esse negócio do negócio do Lula lá também. Foi na época que o STF tava soltando o Lula, né? Tirando ele da cadeia e tudo mais. E aí ele tava meio puto. E ele falou assim: se tiver que soltar esse filho da puta, então solta então essa merda aí. Tá ligado? O tom foi esse. Aí eles pegam só a frase crua, releem, né? É foda. Eles reclamam tanto que fazem isso com eles, mas eles fazem igualzinho. Mas beleza. Toga de ter acabado com a Lava Jato e, para finalizar, dar um apoio pro irmão do Gilmar Mendes ser prefeito de uma cidade no Mato Grosso. Opa, quer falar do Gilmar Mendes? A gente vai falar então. Gilmar Mendes. Vamos lá, quer falar de Gilmar Mendes então, meu parceiro? Então, pera aí. Nós vamos falar do Gilmar Mendes então, meu parceiro. O que é isso aqui? Portanto, também esse episódio do impeachment mostra a vitalidade dessa democracia constitucional que nós soubemos criar. E que é responsável por essa dinâmica que nós enfrentamos. É claro que não temos apenas sentimentos de euforia. Pois é, olha lá, eles estão tentando aplicar notinha, ó. Coisa linda. Puta que pariu, isso fica puto, né? Isso a minha postagem foi o seguinte, ó. O Renan Santos esses dias estava com espadinha na mão, falando em enfrentar o sistema pros seus gados.
ontem não postou absolutamente nada sobre o Gilmar Mendes no X. Por que será? E aí o Gilmar Mendes, palestrando para a turma do MBL, sendo aplaudido. Então é o seguinte, reparem que eu falo assim, ó, no X, apareceu um monte de vagabundo do MBL me xingando de tudo quanto é impressionante, os caras têm muito ódio. Eles chegam lá, seu lixo, seu isso, seu aquilo, tudo para defender o político deles. O Renan comentou sim sobre o Gilmar Mendes. Ele comentou durante uma live ontem no canal do MBL. Reparem que a minha indagação é no X. Por quê? Porque no X é um debate onde que tá público para todos os lados. Então quando o cara posta no X, vai ter esquerdista, vai ter liberal, vai ter conservador, galera da direita, não sei o quê, vai ter ANCAP, todo mundo vai ver aquela postagem, vai comentar e tudo mais. Quando ele fala só lá pra bolhazinha dele, é muito fácil, né? É aquele soco fofo invisível, né? Ah, mas o MBL bate no STF. É só você ver a revista Valete número 32, página 48, parágrafo 5, linha 3, ele fala assim, ó, o STF passou dos limites. Hã? Tipo, mano, cadê aquele enfrentamento público de ir pra cima, de mostrar que tá contra? Eles não fazem isso mais. Eles não fazem isso mais, né? Eles já se venderam há muito tempo. Não à toa, eles conseguiram criar o partido deles por causa disso, né? Por se omitirem, por serem quem são, né? Quem eles realmente são, né? Só um bando de jovenzinho oportunista em busca de um poder e de uma mamata estatal. É só pegar aqui, ó, o próprio... deixa eu achar aqui o vídeo. Esse aqui é foda. Enquanto eu vou achando o vídeo, vai vendo esse aqui, peraí. Caralho, velho. Caralho, velho. Peraí, eu tô tentando achar o vídeo que ele fala do STF. Aqui, achei. Ó, pode processar, pode mandar me prender, eu tô cagando pra essa porra, entendeu? Pra mim, ó, o negócio é o seguinte, ó, com todas as letras aqui, ó. Pra mim, ministro de STF é um bando de filho da puta, comedor de lagosta, tá? Não, eu sou ministro do STF, agora põe aquela bosta daquela capinha, né? E acha que tá acima da sociedade. Não, eu quero jantar lagosta. Eles não fazem mais isso. Isso é antigo. Tá ligado, ó? Esse aqui, ó. Tem mais. O STF mandou fazer busca e apreensão na casa de um monte de gente que estaria sendo suspeita, né, de espalhar fake news do STF. Então é basicamente isso. Você falou do STF, você está sujeito a ir prestar depoimento, a ter sua casa ali revirada pela PF, porque eles vão fazer mandado de busca e apreensão, a pagar multa e até ser preso, se for o caso. Aí eu pergunto pra você. Você lembra, né, meu estádio? Opa! Desde lá de 68, dezembro de 68, quando no regime militar aquilo se tornou uma ditadura. Tem uma parte, calma, vou avançar aqui. Já mostrei esse vídeo várias vezes. Nós estamos literalmente, sob o domínio de uma ditadura, de uma Suprema Corte corrupta. E eu deixo o desafio aqui, porque já fui condenado a pagar 100 mil reais. Eu deixo o desafio aqui pro Alexandre Moraes e pro Dias Toffoli. Manda me prender. Pararam com isso. Isso era antigamente. Pararam. Não atacam mais o STF, não atacam mais o Gilmar Mendes, não atacam nada. Se bem que o Gilmar Mendes, eles sempre foram de passar mais pano. Tem várias postagens deles passando pano brutal pro Gilmar Mendes. Deixa eu ver se eu acho aqui a postagem. Aqui, ó. MBL vem pra rua fora dos protestos contra o Gilmar Mendes, 2019. Ou seja, ele sempre... Pra quem não sabe, o Kim Kataguiri foi aluno do Gilmar Mendes na faculdade de Direito. Foi aluno dele. E elogiava e tudo mais. Então eles passam um pano pro Gilmar Mendes. E aí eu faço a postagem dizendo que o Renan, né, que tava esses dias com espadinha, com não sei o que, e vamos à revolução e blá blá blá,
eu comento aqui que ele não falou nada sobre Gilmar Mendes no X. E não falou mesmo. Se você passar o pano lá no Twitter dele, não cita o Gilmar Mendes em nenhum momento. Eu tô falando com relação a essa decisão monocrática dele, que tá todo mundo criticando, né? Que ele virou realmente mais um ditador aí no Brasil. Blindou todo o STF, né? E aí os gados do MBL falam assim, não, Tiff, você está mentindo. Ele comentou durante a live, na minutagem 1 hora, 53 minutos, 40 segundos... ele comenta sobre isso. Não. Eu não tô falando comentar numa live pra uma bolha de imbecis igual vocês. Eu tô falando desse tipo de ataque, igual a mamãe falei e fazia. Cadê os ataques ao Gilmar Mendes? Chamando ele de corrupto, de ditador, de não sei o que. Cadê? Não é o brabão da espadinha? Não tem, né? Não tem coragem, né? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Acho que é isso. Tem mais coisinha aqui, mas depois a gente vê. Ah, tá. Você viu que ele falou que o STF é ditadura, né? Olha isso aqui. Segundo ponto. Eu não acho que o Alexandre de Moraes seja um ditador. Se você perguntar pra mim, você acha que ele gostaria... Olha o Coca acordando o vizinho dele. Você acha que o... Você entendeu como é que eles mudaram a postura deles? Vocês entenderam? Tem mais do AI-5. Nós estamos literalmente, sob o domínio de uma ditadura, de uma Suprema Corte corrupta. Isso ele antigamente. Ele hoje... Segundo ponto. Eu não acho que o Alexandre de Moraes seja um ditador. Se você perguntar pra mim... É isso aí. Entendeu? Então, aí na hora que eu mostro isso, mostro que ele se vendeu pro sistema, que ele tá mamando o sistema, que eles mamaram o sistema justamente para conseguir formar o partidinho deles, eu sou o mentiroso. Né? Eles falam, você mente. Você mente. Tá, mas cadê a mentira? Cadê a mentira? Tô mostrando aqui. Nossa, gente. E aí, tudo bom, velho? Como é que tá? Prazer, Arthur. E aí? Tá, Bolsonaro não é direita. Eu entendo, no meu ponto de vista, que a sua afirmação é conceitualmente errada, porque pra gente estabelecer que ele não é de direita, primeiro a gente tem que definir o que é direita. Para mim, na minha opinião, a forma mais correta de fazer isso é trazendo quais são as pautas que a direita historicamente defende. Seriam... Combate à corrupção é uma. Sim, com certeza, correto. Então me fala o que... Combate à corrupção não é uma pauta de direita. Olha, ele já começa inventando. Cara, o Olavo falava isso. O combate à corrupção foi algo criado pelo PT, tá ligado? Pra bater na época contra o Fernando Henrique Cardoso. E que a corrupção em si, ela é só um meio. O problema é muito maior que a corrupção. Tá ligado? Se vocês lerem e verem um pouco do Olavo, ele falava isso. Mano, isso foi uma pauta do PT. Foi muito dita pelo PT na época para eles assumirem o poder. Então é que é pauta populista, é que é óbvio, todo mundo é contra a corrupção, etc. Então ele já nem sabe, o mamãe falei já tá perdidinho com relação a ser de direita, né? Combate à corrupção. A primeira que vem na mente dele, ser de direita é combate à corrupção. Já tá erradíssimo. Já tá erradíssimo. O que o Bolsonaro fez pelo combate à corrupção? Por que ele não fala de... Vamos do aborto, Arthur. Vocês aí, cheio de feminista, satanista dentro aí. Uma hora vai falar disso aí. O próprio... a galera é foda, né? Eles acharam umas postagens antigas do Renan Santos. Olha isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Olha essas postagens do Renan aqui, ó. O bom de perdermos essa... Esse 2010, ó. O bom de perdermos essa eleição é que, ao menos, eu não preciso fingir que sou contra o aborto. Aborta geral, mulherada. E pau no cu da igreja. Sou muito mais os deuses gregos. Próximos dos humanos, falhavam e tinham defeitos. Esse deus cristão cagando regra é foda. Isso aqui é postagem do Renan Santos, né? Aí eu tenho que ver cara do MBL falando assim, não, mas ele evoluiu como pessoa. Cara, eu tenho acompanhado o MBL e eu não vejo nada questão religiosa do Renan, pelo contrário. Pelo contrário.
O que eu percebo é que o Renan, ele pensa exatamente assim até hoje, só que ele sabe que vai ser impopular ele falar isso hoje. Se ele mandar o pau no cu da igreja, adeus a chance dele de ser presidente. Então ele tem que ficar quieto. Ele vai eventualmente ir na igreja, tirar foto, igual o Haddad faz, igual o pessoal, igual o político em geral faz. Tá ligado? Enfim. Bom, não é só essa, né? É Nós difícil temos mesmo, mais. eu sei que é difícil. Não, vai não é lá. difícil. Não é que seja difícil. Então vamos nessa primeira aqui. É, Combate à corrupção. Eventualmente tu pode trazer um ponto ou outro que realmente eu não tenha Tipo de um memória. petista na PGR, assim. Sim, pode ser, tanto faz. Besteira, né? Foi uma decisão utilitarista, pode fazer. Qual a vantagem que teve pra direita o petista na PGR? Não, ele tocou sim a PGR de forma idônea. Não Quantos dá- políticos ele processou? Mas tem que processar político para ele O ser que bom. faz um PGR? Ele faz muita coisa, na verdade. Ele cuida Processa de políticos? Também, entre elas. Mas não só isso. Tá Então- errado? então vamos lá, Eu tô vamos lá. errado. Não, eu tô errado em falar que é você só não isso que ele faz. Mas aí eu tô falando pra você. Ah. Se um cara que vai pra PGR não processa corruptos, ele está combatendo a corrupção? Não, talvez. Por É? quê? Então me não, ensina não necessariamente, é porque tem que ter um crime. Né? Ele não pode combater sem crime. Não, mas, Então vamos não, lá, Meu então ponto, calma lá. meu Pera, ponto, deixa eu ver se eu entendi. Então durante o governo Bolsonaro, o PGR não processou nenhum corrupto porque não tinha crime, é isso? Não sei. É que assim, ó, tu tá fazendo uma correlação. Correlação não implica em causalidade. Então, não necessariamente, por ele não ter processado, quer dizer que o Bolsonaro botou De um corrupto repente lá. o Brasil ficou 4 anos limpo. De repente, tu não sabe, como- mas é pô. conjectura. Mas tu concorda comigo que é conjectura? Tu não pode fazer uma afirmação de que ele não é de direita. Deixa eu te explicar uma coisa. Explica, vamos lá. Meu Deus. Por favor. Qualquer político corrupto de esquerda, qualquer um, pode escolher um nome. Você acha que durante os 4 anos de governo Bolsonaro, esse cara simplesmente não fez nada? Mas mesmo assim, não, é repente, que, né, novamente, ele tu olhou- tá trazendo um ponto específico. Por exemplo, pode ter sido feito, porque não é só ele que faz também. Tem que ter a investigação, tem que ter denúncia. Não. Não tem Não. que ter. Então Vamos lá. surge do nada. O Não, vamos COAF lá. não se tem. Se você é um político corrupto e tem foro privilegiado, O Aras. Aquela vez eu conversei com o Kim Paim. O Aras, ele foi colocado lá pra blindar o Bolsonaro, tá ligado? Porque eles iam e foram pro acima do Bolsonaro o tempo inteiro, né? Então ele colocou ele lá como um cara de confiança dele, aí não é problema meu se é de confiança ou não. Mas o Aras blindou, né? O máximo possível o Bolsonaro. quem pode assinar pra você Não, ser tudo processado? bem, mas tem que ter. A denúncia não surge do nada. O PGR da cabeça dele vai tirar Sim, ali ele aquele. pode fazer isso Mas também. como que ele vai descobrir Pode que tem? fazer isso. Tá, Só mas que- como ele vai descobrir que tem? Ele é o PGR, cara. Não, mas como órgão- que ele vamos vai- lá, não, vou te explicar tudo pra bem. você como é que funciona. Sim, tá, Existe como? um órgão no Brasil chamado Ministério Público. Sim, O Ministério existe. Público ele tem essa função De acusar. investigar. De não acusar. só ele investiga, ele acusa e faz Ele tudo isso. trabalha junto com a investigação, Tudo bem. mas não. O Ministério Público indica uma lista tríplice. São 3 Perfeito. nomes para que o presidente indique. Sim. O presidente, não por via de lei, ele não precisa fazer isso. Só que Exatamente. tradicionalmente ele faz isso. Bolsonaro, pela primeira vez, pegou um petista fora da lista tríplice que o Ministério Público pediu para não colocar e colocou o Augusto Aras lá. Sim. Que foi Só o que cara o- ele deu festa para o PT na casa dele. Você sabe quem é Augusto Aras, né? Sim, sim. Você sabe dessa informação. Ele Sim. deu uma festa pro PT, não? Beleza. Sim. Vocês deram uma festa pro Temer. Saiu de lá aplaudido, chamado de presidente. Não, e o assunto, né? Bolsonaro, o assunto é, Bolsonaro não é de direita. Mas beleza, vambora. Aí esse cara não processa ninguém durante todo o período do governo Bolsonaro. Você vai me dizer que esse cara fez um bom trabalho? Primeiro, eu não tô falando que ele não processou ninguém, só pra constar. Eu tô falando que eu não tenho essa Eu estou informação. falando, eu estou Não, te tudo dando. bem, daí. Faz o chequezinho aqui. Perfeito. Ele não processou E mesmo ninguém. assim, Mesmo sendo assim, verdadeiro, o quê? calma, sendo verdadeira essa sua afirmativa, não. E mesmo Ninguém. assim, Mesmo sendo assim, o quê? verdadeiro, sendo verdadeira essa sua afirmativa, não significa que ele teve condições de. Novamente, tem que ter uma denúncia, tem que. Ó, eu vou mostrar pra vocês um vídeo, que é um vídeo que provavelmente eu vou mostrar várias vezes aqui, ó. Você vê que a birra do Arthur é que o Aras é o petista na PGR, né? Aí vamos ver o que ele fala aqui, ó. Presta atenção nessa parte, cara. Todos os meus muito para que esse governo dê certo. Não me arrependo nem um pouco, não só de ter votado no Bolsonaro, mas de ter feito campanha para ele. Não porque ele é um mito, não porque ele sempre acerta, mas é porque é a escolha que a gente tinha. E o que tem que ser feito, tem que ser feito, independente da popularidade dos caras que você tem que apertar a mão. Você apertar a mão do corrupto e negociar com o cara não significa que você é corrupto também. Significa que você arregaçou a manga e foi fazer a política real. Quando Exatamente isso. Isso é exatamente o que o Bolsonaro eles sempre defenderam. Não é o ideal, não é o que a gente queria, mas a gente está fazendo política. Infelizmente no Brasil você tem que se sujeitar a isso.
o cara, pra você conseguir passar um projeto, alguma coisa, você vai ter que apertar a mão de corrupto. Você vai ter que fazer política. E ele sabe disso. Só que o que eles fazem? Quando é com eles, quando é o MBL que tem que apertar a mão de corrupto, como eles fizeram apoiando o Ricardo Nunes, que eles chamavam de corrupto. Quando é o MBL que tem que apertar a mão dos safados, dos pilantras, de esquerdista, quantas e quantas vezes o MBL já não se juntou com a esquerda? Quantas e quantas vezes? Já não votaram junto, já fizeram até manifestação junto, né? Então, assim, não foram poucas não, foram várias e várias vezes. E aí, tudo bem, aí é política, aí eles explicam pro público deles que é política. Agora, quando é com o outro adversário, com o Bolsonaro, por exemplo, aí é o traidor, aí não sabe fazer as coisas, não é desse jeito, é o infiltrado, é o traidor, não sei o que, blá blá blá. É foda, né? Quem tirou aquela foto? Quer ver, ele não vem do nada. Ele não Essa vai... frase do Arthur ali acaba com qualquer coisa que vai ter nesse vídeo, eu tenho certeza. Cara, não, você ele tá pode, confuso mas ele aí, tem que cara. descobrir. Ele Deixa eu tem falar que uma coisa, descobrir. cara. Eu sei que o amor pelo Bolsonaro turva a gente do raciocínio lógico. Sim. Só que se você tem um procurador-geral da República, a investigação do país, principalmente de pessoas que têm foro privilegiado, é a responsabilidade do cara, velho. Não dá pra você tirar isso dele, Óbvio que, não, tudo bem, mas Posso te salvar aqui? Pode. Fala assim, o Bolsonaro errou nessa. Não preciso falar Ele isso. acertou, Não, então? eu volto no meu Ele ponto. acertou. Não, é que a tua afirmação tá errada. Esse é o ponto. A tua afirmação está necessariamente errada. Absolutamente. Votado. É porque o que acontece, o Arthur, o MBL, eles têm já essa narrativazinha pronta. Eles fazem a conclusão de todo o assunto na mente deles e aplica isso e acabou. Eles têm a narrativa na mente deles. Pra eles, o que eles falam é a verdade. E acabou. E eles vão ficar repetindo isso, repetindo. Aras da PGR, sei o que, Lava Toba e babá. Lava Toba, por exemplo. Hoje, né, essa semana a gente estava vendo o negócio do Gilmar Mendes, né? Olha lá, ele acaba de negar o pedido da AGU para reconsiderar a decisão sobre o impeachment de ministro do STF. Para quem não viu, o Gilmar Mendes, de forma monocrática, ele colocou lá que para pedir impeachment de alguém do STF tem que ser a PGR. Tá ligado? Ou seja, é o Lula que colocou o cara da PGR e esse cara da PGR é o único que pode começar, né, o pedido de impeachment de um ministro do STF. Isso é o quê? Você blinda o STF inteiro. Você acha que o cara do Lula vai pedir impeachment? Não vai. Então, um cara do STF, só o Gilmar Mendes foi lá e bloqueou tudo, qualquer pedido de impeachment que possa ter contra o STF. Um puta de um golpe. Isso é um golpe brutal. Você não vai ver o MBL falando que foi um golpe, que não sei o quê. Não vai ver. Como a gente não tá vendo, né? Ah, não, mas lá na live, lá, aos 53 minutos, lá, já foi amplamente explicado, comentado. Aí eles falam só comentar. Atacado não tem mais, né? E aí eu lembrei disso aqui, ó, Gilmar Mendes. A CPI da Lava Toga, podem pesquisar essa matéria aí. Ele falou isso, que a CPI da Lava Toga é inconstitucional e seria derrubada no STF. Tá ligado? Ou seja, essa narrativa do MBL de Lava Toga, Lava Toga, Lava Toga, só bullshit, só conversa fiada, porque o próprio Gilmar Mendes já falou que ia ser derrubado de qualquer jeito. E aí eu comento, ó, mas a Lava Toba ia dar certo sim, amiguinho, confia na narrativa, porque é uma narrativa que o MBL cria. Ele aproveita daquela situação da Lava Toga pra falar que era a nossa única chance, foi por causa que não teve Lava Toga é porque o Brasil tá desse jeito. Não, para de ser inocente. O Brasil ia estar desse jeito de qualquer maneira, tá ligado? Não ia mudar porra nenhuma, eles iam derrubar a Lava Toga de qualquer jeito, como estão derrubando agora até pedido de impeachment. Então para de ser inocente, para de ser burro. E ainda postei isso aqui, né? E acreditar que o país vai mudar nas 4 linhas é sinônimo de burro. Ou seja, para quem acha que o Brasil ainda vai mudar elegendo, eleição, maquininha, e muda senador, muda não sei o que, não vai. Não vai. Então, isso inclui inclusive o Bolsonaro com suas 4 linhas. Burro. Foi lá ficar acreditando em 4 linhas, 4 linhas, 4 linhas, 4 linhas. O que aconteceu? Tá na 4 linhas da cadeia agora. O pessoal tá educado hoje, viu, cara? É o que a galera mais tá de boa, velho. Que legal, ó. Pô, parabéns, velho. Não, e vou falar pra vocês, parabéns pra vocês terem vindo, viu? Porque aparentemente teve uma dificuldade aí de achar a galera pra vir, né? E aí, tudo bem? Tudo bem, você? Prazer, como é que é o seu nome? Prazer, Iório Neto. Iório Neto. Iório? Senhor Iório. Exatamente. Bom, a sua afirmação, eu discordo. Vou te explicar por quê. O Bolsonaro, ele, mesmo com as suas afirmações,
ele não conseguiu governar esse país. Por quê? Porque, primeiro, ele tinha que brigar contra o sistema. Segundo, sabe, colocar os filhos para poder ser candidato, eu não vejo problema nenhum. Tá, você falou do Augusto Aras. Você falou que não tem problema em colocar os filhos, tudo bem. Então vamos no ponto que a gente estava discutindo aqui. Você acha um problema ele colocar um PGR que não processou nenhum corrupto? Eu viria da seguinte maneira. Ele colocou uma pessoa por causa do sistema. E o sistema obrigou que ele colocasse isso. Quem indica o PGR? É o presidente. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você votou num cara que é um presidente. Sim. E o presidente vai bater de frente com o sistema. Sim. Aí na hora de ele... Entendeu? Olha o vídeo que ele fala. Você tem que apertar a mão de corrupto, faz parte de fazer política. Entendeu? Colocar o PGR... E olha como é que... Ó, vai... já estamos aqui 6 minutos e a única coisa que ele tá falando de Aras na PGR. Processar os corruptos, ele tá refém do sistema? Está. Mas me explica então, por que ele não pode colocar outra pessoa? São 220 milhões de habitantes no Brasil. Por que ele não pode colocar outra pessoa? O que o sistema faria? Ia matar ele? Não. Pior que tentaram, né? Esse que é o pior. Mas iria fazer o que fez desde a sua política de presidente, que ele não conseguiu fazer nada. Ele era proibido de fazer qualquer tipo de situação. Então, se ele já era proibido, por que ele não colocou o PGR para pelo menos processar alguns corruptos? Porque não iria acontecer nada. Então, Bolsonaro não serve Ele colocou o PGR pra blindar ele, mano. Que processar corrupto. Eu acabei de falar, isso aí ficou claro. O Aras na PGR foi colocado lá pra blindar o máximo possível o Bolsonaro. Tá ligado? Tanto que o impeachment que você se juntou com o PT pra tentar fazer contra o Bolsonaro não deu certo. Não foi pra frente. De nada, é isso? Não por causa só do PGR. É a sua opinião. Não, eu tô perguntando. Se tivessem deixado ele governar como deveria ser, Deixa eu te falar uma coisa. você inclusive apoiou ele na época. Eu apoiei ele no segundo turno. Sim, tá? mas você apoiou. Sim, apoiei então no segundo você turno. concorda que ele também tinha os seus créditos, Não, seus vou te limites falar o por que ser um aconteceu. O presidente. Bolsonaro no segundo turno, ele juntou liberais, juntou lavajatistas, juntou militares. Ele aparentemente, no segundo turno, ele contra o Haddad, bora, vamos de Bolsonaro. Logo em seguida, ele começou a trair todo mundo. Não, mas tudo com relação, por exemplo, rachadinha, esses trem, já tinha investigação, já tava na mídia, e vocês ainda apoiaram ele, mano. E aí? Ô, mano, esses caras é vagabundo demais, velho. Eles mudam a cronologia dos negócios. Olha esse vídeo aqui, ó. Outro vídeo bom. Esse é inédito, hein? Olha esse aqui, ó. Chegou a hora de fazer a defesa séria do Jair Bolsonaro. Chegou a hora de defender o presidente Jair Bolsonaro. E esse é um vídeo complicado que eu preciso que vocês assistam. Eu vou elogiar a postura dele. O Jair Bolsonaro, ele botou a mão na cabeça e falou: tá na hora de cuidar das prioridades, tá ok? Vamos cuidar da reforma e de governabilidade, tá ok? E é o que ele começou a fazer. Prestem atenção, não existe política sem políticos, né? E não existe governo sem política, isso é uma ficção. A não ser que você queira dar um golpe de Estado, né? Não existe, ninguém resolve isso na base da machadada, da marretada. Ele vai ter que fazer composição com os partidos políticos, porque isso é da natureza da democracia. Então ele vai ter que se aliar, vai ter que fazer aliança, vai ter que fechar acordos, etc. É isso que ele tá falando. Hoje eles criticam isso. Aí quando o Bolsonaro foi lá e fez essa governabilidade, ou tentou fazer, aí eles criticam. Ah, mas ele votou junto aqui, não sei o quê. Ah, mas ele deu a mão pra não sei quem. Ah, mas tem uma fotinha dele com não sei quem. Tá ligado como é que esses caras são, velho? Toda hora é uma narrativa diferente, quando é conveniente. Uma hora é conveniente. Não, numa hora eles defendem. Não, tem que fazer política, tem que dar mão pra corrupto, etc e tal. Depois não faz parte da democracia representativa. Olha só, e prestem atenção no que eu falei. Se ele o fizer, ainda que seja uma mudança no discurso de campanha, terá... Ainda que seja uma mudança de discurso de campanha, ó. Nosso apoio, porque é a decisão certa de sacrificar a própria imagem em nome do andamento das coisas boas pro Brasil. Olha isso, mano. Sacrificar... Mano, é bizarro. Esse vídeo é muito cabuloso você assistir hoje, velho. É muito cabuloso. Ele é muito lixo, mano. Ele é muito lixo. Eles sabem, tá ligado? Eles sabem. Então eles usam as narrativas de lava-toba, Aras na PGR, porque eles sabem que o gado deles é burro, vai comprar essas narrativas. Só que na época eles sabem que o presidente, não só o presidente, políticos em geral, os caras têm que fazer, têm que rebolar. Igual aqui, ó, de novo, ó. Pra ele, não porque ele é um mito, não porque ele sempre acerta, mas é porque é a escolha que a gente tinha e o que tem que ser feito, independente. E o que tem que ser feito, tem que ser feito. Da popularidade dos caras que você tem que apertar a mão. Você apertar a mão do corrupto e negociar com o cara não significa que você é corrupto também. Olha isso, mano. É um discurso, aí sim, de um homem público e não de um demagogo populista picareta. Ele tinha que fazer essa escolha, em ser um demagogo populista picareta ou um homem público comprometido com as reformas.
E se ele escolher este lado aqui, ainda que vai perder discurso, ainda que boa parte desses puxa-sacos de rede social vão ficar sem discurso, vão apanhar de esquerdista, ele vai estar fazendo o que é certo. Se tem um... Então, foi exatamente. E aí vocês batem no quê? No discurso. Olha o que ele falou aqui, olha o que ele falava lá. Meu Deus, bizarro, mano. Isso aqui, que ele colocou o PGR ele colocou o Aras na PGR, foi no primeiro ano de governo. No próprio primeiro ano de governo ele já traiu a gente. Depois ele colocou o Cássio Nunes no STF, cara. Então assim, não Você dá... viu? Você viu? Isso aqui não bate com o que o Renan tava falando ali. Tá ligado? E nem ele também. Tipo assim, olha isso. Então quer dizer que eles falam que... Peraí, o cara deram uma... Pra dizer que no primeiro ano de governo ele já traiu a gente. Depois ele colocou o Cássio Nunes no STF, cara. Então assim, não eles dá pra falam dizer que... Como é que é? Cadê você, Junita? Eles falam isso, né, ele traiu a gente, não sei o quê, só que ao mesmo tempo eles falam, você tem que dar a mão pra corrupto, ele faz parte da política e não sei o quê, você tem que escolher, mano. E a gadaiada do MBL é assim, quando você mostra, mano, olha o MBL dando a mão aqui pro Ricardo Nunes que eles chamavam de corrupto. Ah, mas veja bem, Tiff, faz parte, tem que fazer apoios, não sei o quê, faz parte da política. Tá bom. E o outro? Ah, não, o outro é traidor. Ué, vocês não são traidor, então. Entendi. É o que eu falo. Ou os dois são traidor, ninguém é. Não foi cumprida por causa dessa coisa etérea do sistema. Eu vou te dizer uma coisa. Essa tese de que a culpa é do sistema é inclusive uma tese esquerdista. O filme Tropa de Elite 1, o sistema é foda, nunca é culpa de alguém. A série O Mecanismo é a mesma coisa, é o mecanismo, nunca é culpa de alguém. Eu estou te falando, o Bolsonaro tinha como colocar um PGR processador e ele colocou um petista garantista. Ele escolheu isso. Bom, você acredita então que o Bolsonaro não é de direita? Ele é... Pareceu um gado ali, ó. Ah, já foi ali? Ah, isso aqui, blá 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 blá, vitória da missão. Pareceu um gadinho de político ali. Aquela parte é legal. O que você seria sem um MBL? O que o MBL seria sem os meus impostos, né? É isso que é a pergunta, né? O que vocês, que estão mamando milhões aí de imposto do povo, o que seriam de políticos como vocês sem o meu imposto? Sem o imposto da galera aqui, sem o imposto de qualquer um. Vocês seriam nada. Porque vocês são parasitas. Você consegue entender isso, gadão do MBL? Você é um parasita. Vocês são parasitas. Vocês dependem que pessoas trabalhem e paguem impostos para vocês sobreviverem. Então não vem tentar inverter o jogo, não. O que seria o Tiff sem um MBL? Falavam a mesma coisa na época do PlayStation. Aí se eu falar de outra coisa, vai ser o que seria do Tiff? Eu crio conteúdo na internet. Consome quem quer. Se você não quer, vaza. Vaza. Vai lá mandar pimba, vai mamar político, sai daqui. Só que o negócio é o seguinte, vocês não querem ser criticados. Cadê a galera do Vamos Questionar Tudo? Não era Vamos Questionar Tudo? Vamos questionar tudo. Não pode questionar? Aí se vem alguém e começa a questionar, ah, não, mas olha, o cara depende do MBL. Depende do quê? Depende do quê? Vocês dependem de mim, vocês dependem do povo, vocês dependem do imposto do povo. Vocês são um parasita, um bando de safado, pilantra, todo mundo alocado em gabinetezinho pra ficar mamando lá 15 pau no mês. Vai tomar nos seus cus. Agora quer inverter o jogo? Não. É eu que sustento vocês, não é vocês que me sustentam, não. Seu bando de vagabundo. E sabe o que é o foda? É que esses vagabundos do MBL, eles falavam isso. Eles falavam isso. Eles falavam, olha, é o político que depende do povo e não o contrário. E hoje eles estão falando isso. É o Tiff que depende do MBL. Não, é o MBL que depende do Tiff, depende do David, depende do Carlos. Vocês dependem da gente pagar imposto para vocês sobreviverem. Porque vocês são parasitas do Estado. Então não tenta inverter o jogo aqui. Vagabundos. Então, se ele não é de direita, por que então o sistema, que você sabe muito bem... Direita é sair de carro fechando festa privada na pandemia. É isso que é direita. Tirou o Lula da cadeia, colocou o Lula para poder... Quem tirou o Lula da cadeia? O sistema, Alexandre de Moraes, STF. Vamos ver. Quem tirou o Lula da cadeia foi o STF e ele colocou no STF um ministro a favor disso, que foi o Cássio Nunes. O Lula foi solto antes do Cássio Nunes. Nossa, e não teve voto de Minerva do Cássio Nunes. Nossa, mas se quiser eu mostro... Eu já fiz vídeo sobre isso, bem detalhado, né? Em 2018 ele deu a declaração que ele era a favor dessa decisão de tirar o Lula da cadeia. Sabe o que o Bolsonaro fez? Pegou esse ministro e colocou na cadeira do STF. Tá, e ele
vai ser agora o novo... O novo? Vai ser Pausa. da justiça agora, da eleitoral. Pausa, foi votado. Isso. Nossa. Os caras não se preparam. Não adianta. Eu fiz uma thread sobre isso na época, quer ver? Cadê aqui? Mamãe falei, vamos ver se eu acho. Tem que procurar aqui. Eu fiz uma thread sobre isso aqui. Deixa eu ver se eu acho. Procurando STF é um perigo. Aqueles atacando STF é bom. Cara, eu já fiz vídeo sobre isso aqui. Eu não vou achar aqui agora. Eu não lembro as palavras que eu usei. Como é que seria aqui? Aqui, ó. Achei. Aqui, ó. Esse aqui foi a ordem, né? Eu fiz um vídeo de 8 minutos explicando. Explicando não, né? Eu mostrei, né? Aqui tem, ó. Lula foi solto em 2019, quando o STF vetou a prisão em segunda instância. Até então, Bolsonaro não tinha colocado nenhum ministro no Supremo. Por 6 votos a 5, o STF veta a prisão em segunda instância e Lula pode ser solto. Isso em 2019. Não tinha nenhum ministro do Bolsonaro. Entretanto, mesmo solto... Aí, por exemplo, a ordem dos negócios é o seguinte. O Lula tem que ser... O Lula, primeiro tem que soltar ele. Soltaram ele em 2019. Segundo ponto. Entretanto, mesmo solto, o Lula continuou condenado. Ele estava solto, mas ele estava condenado. Agora, a missão do STF era descondená-lo. Quem fez isso? Fachin, de forma monocrática. O Fachin anula condenações de Lula e manda ações penais para a Justiça Federal do DF. Então, os principais jogadores para soltura do Lula e para a descondenação dele foi o Fachin e o STF de 2019, por votação de 6 a 5. 3. STF confirma... Aí tem a confirmação. Confirma a anulação da condenação do Lula. Ao contrário do que eles afirmam, o Nunes votou contra a anulação das condenações do Lula. O Nunes votou contra. Tudo isso que eu tô postando tá tudo no portal do STF, tá? Se bem que agora fudeu aqui, né? Vocês têm que procurar lá, que o link deu ruim. Mas tá lá, ó. STF confirma a anulação de condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato por 8 votos a 3, plenário rejeitou o recurso da PGR contra não sei o que. Então, desses 8 votos a 3, o Nunes votou contra as anulações da condenação do Lula. 8 a 3, ou seja, teve voto de Minerva, não teve nada aí. Vamos descendo. Aí veio a segunda turma, reconhece a parcialidade a segunda turma reconhece a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro na condenação do Lula no caso do triplex. Aqui o Nunes também votou contra a suspeição do Moro. Ele votou contra. Quem mudou o voto e foi o voto de Minerva foi a ministra Carmen Lúcia. Então, aqui o Nunes... Então, 2 votos do Nunes foi contra a descondenação e contra a suspeição do Sérgio Moro, né? Somente no STF, o Nunes votou a favor na questão do Moro. E mesmo que tivesse votado contra, não mudaria absolutamente nada. Que é o quê? Porque depois de todos os trâmites de soltar o Lula, descondenação e não sei o que do Moro, aí no final, no último negócio, o Nunes foi lá e votou da suspeição pela suspeição do Moro. E mesmo que isso fosse fazer toda a diferença, o voto dele não fez toda a diferença, porque o voto dele não foi o voto de Minerva, isso é conversa deles. Então é fake que o Nunes foi o voto decisivo para soltar o Lula e que o Bolsonaro soltou o Lula. É porque eles inventam essa... É que o MBL eles têm essa tática, eles criam uma narrativa, aí eles põem uma frase final de efeito. Aí eles põem lá, Bolsonaro soltou o Lula. Mas por quê? Aí eles começam lá a narrativa deles. Porque o Bolsonaro colocou o Nunes e o Nunes votou aqui, não sei o quê. Não. Não foi isso aí, não.
Primeiro o STF soltou o Lula, prisão de segunda instância, depois o STF fez isso, depois o Fachin de forma monocrática anulou as condenações, depois não sei o quê. Aí o Nunes votou contra aqui, quem deu o voto de Minerva foi a Acuié e não sei o quê. Então tem todo um caminho para chegar no final lá do Lula. E o filho da puta, eles vão lá, criam a narrativa, o Bolsonaro soltou o Lula. Aí, na época, eu lembro que a narrativa deles era assim, o Bolsonaro soltou o Lula porque é o único que ele pode ganhar, porque não sei o quê, porque o Lula, eu lembro do Nando Moura, eles falando assim, eles se retroalimentam, um precisa do outro. O cara tá achando que é Marvel, ele tá achando que é heróizinho de Marvel. Mano, a maior burrice que o Bolsonaro poderia fazer era soltar o Lula, porque ele é o único, o Lula era o único com popularidade suficiente pra ganhar dele numa eleição, tá ligado? Tanto que ele ganhou do Haddad. Seria muito melhor ele deixar o PT se virar com algum outro lá do que o Lula, né? Então, seria muita burrice do Bolsonaro de forma proposital soltar o Lula para concorrer contra ele. Tanto que ele perdeu, né? Enfim. E ainda agora tá na cadeia. Então, se fudeu. Então, é muito malabarismo, sabe, que o MBL faz. Tem que parar de fazer esse malabarismo e se atentar aos fatos. Eu sei que vocês odeiam o Bolsonaro, que ele cagou muita coisa, cagou mesmo e tal, mas começa a bater na verdade. Começa a falar a verdade, tá ligado? Mano, eu não sei. Ah, agora vieram três. Cheguei, aquelas... E aí, tudo bem? Como tudo você bem? chama? Eu sou a Sabrina Hans, prazer. Sabrina, Arthur, tá bom prazer. o microfone, não? Esse microfone é contrabaixinho, né? Olha o tamanho do Sim, negócio. sim. Então, Arthur, assim, eu entendo que você tá focado nessa pauta anticorrupção. Que é pouco importante pro Brasil, né? Não é pouco importante, é muito... Meia hora de leitura do Olavo, vocês vão entender esse negócio de corrupção. Meia hora. Vocês nem lê muito. importante, mas a de... Como que essa... Eu sei porque eu também fui criado, assim, a minha adolescência, a fase adulta toda, nesse negócio de temos que combater a corrupção, mas isso, mano, é justamente o que o sistema quer. Que você fique tão focado nisso que a corrupção é só um sintoma, é um pequeno sintoma. O problema é muito maior. Você tem que combater problemas muito maiores, porque não adianta você combater a corrupção e manter o mesmo sistema lá dentro. Não adianta. Ah, vamos passar uma APL aqui que não vai dar nada. Não vai dar nada. Eita, ela não é um bloco totalitário. Você sabe disso. Tem Tentou vários... ser, mas não conseguiu. Não tentou. Na verdade, justamente você acabou de falar, e eu super concordo, que o Bolsonaro, ele teve o poder de unir todos os blocos. Ele uniu os lavajatistas, ele uniu os conservadores através dos evangélicos, e ele uniu também os liberais através do Paulo Guedes. Você é um liberal, certo? Eu vou te dizer que o rótulo, cara, ele prende a gente em coisas imprecisas. Mas está no estatuto do MBL, por exemplo, que é um... Partido Liberal? Tá bom. Eu não rejeito o rótulo, mas eu não me prendo ao dogma. Tá, então você não... Tá, ok, tudo bem. Você não é obrigado a nada. Sim. Nem eu. Eu sou uma liberal. Então, assim, eu não sou conservador, eu sou liberal. Então, o que acontece é justamente... Eu só quero pautar a questão, assim, que as pessoas que estão ouvindo... O mínimo, Rafa. Que... É impossível falar que o Bolsonaro não é de direita. É que assim, porque tem essa questão da corrupção, tem a questão do Aras, tem. Só que eu bato nessa tecla sim, que a decisão dele foi para combater a questão do poder hegemônico do STF, que já havia perseguições. Então deixa eu ver se eu entendi. Assim, ele tentou fazer um diálogo, e aí ele tá numa presidência de coalizão. Então, você sabe disso. Pera lá. Você sabe que ele indicou o petista PGR, né? Sim. Desculpa. Mas aí não era isso que eu queria falar, eu queria falar uma outra coisa, tá. Não, é que você falou que ele colocou... Não, o que eu queria falar é que como eu aceito e afirmo com certeza que ele é de direita, que é a sua afirmação, que ele não é de direita, porque você basta ver o que ele aprovou. Né? A questão da reforma da Previdência. Que ele falava que não tinha que aprovar. Você sabia disso, né? Você sabia que em 2016... Mas aprovou. A luta dele foi essa. Ele reuniu o capital político dele e conseguiu a aprovação. Você vê que o cara tá começando a ficar incomodado. Não deixa o povo falar. Aprovação histórica. Eu sei. Deixa eu te explicar uma coisa. Em 2016... Foi a maior reforma liberal em 30 anos do Brasil. Econômica. Quando o Temer era presidente em 2016, o Temer aprovou PEC do teto... Mas ele não conseguiu aprovar da Previdência. Reforma trabalhista e reforma da Previdência, com muita dificuldade, sem apoio, inclusive, dos Bolsonaros. E o Bolsonaro, nessa época, falava que a Previdência sequer tinha déficit. Por que eu estou dizendo isso? O espírito da minha frase é: o Bolsonaro finge ser o que ele precisa fingir para angariar apoio das pessoas, mas no final das contas, tanto que durante... Ó, aqui, ó. Foi desmentido, hein?
Jair e Eduardo Bolsonaro votaram a favor da PEC do teto em 2016 e também votaram a favor da reforma trabalhista de 2017. Já a reforma da Previdência de Temer não chegou a ser votada em plenário. Pegou na mentira. Mas, nesse período, Jair Bolsonaro afirmava publicamente que a Previdência não tinha déficit ou que o déficit era falacioso. Posição que mudou após assumir a presidência. Eu acho que eu lembro disso aí também. Ele falava e depois acho que o Guedes lá e... Enfim. Normal também, né? Agora, é engraçado, né? Aqui foi pego na mentira. A reforma da Previdência. Isso é uma ideia ele sua. mesmo disse. É uma ideia equivocada. Não, o Bolsonaro disse, por mim eu não reformaria a Previdência. Ele próprio disse, ele presidente. É engraçado eles falando as coisas, né? Eles falando essas coisas, eles que toda hora estão mudando de posicionamento, né? Mas beleza. Falou isso. Por mim eu não reformaria a Mas Previdência. não importa, Arthur. Não importa isso. Não, importa que ele fez, é as ações que importam. Então vamos para a ação que importa. importa. O que importa é que ele pegou a ideia... Jair Bolsonaro afirmou publicamente que, no fundo, não gostaria de fazer a reforma da Previdência, mas que via como necessária para evitar a quebradeira das contas públicas. A declaração foi dada em uma entrevista em 2019, na qual reforçou que encaminhou a reforma porque considerava que o país não teria alternativa diante do déficit crescente do sistema previdenciário. Ou seja, você vê que é uma treta, é uma briga meio que técnica, meio que você não vê como algo... tipo, nossa, como o cara é maldoso. O cara tem uma visão econômica daquilo, tá ligado? Sobre aquilo ali. E mesmo assim, mesmo sendo contra a ideia dele, ele foi lá e fez o negócio. Mas enfim. E tá tomando checada, hein, mamãe falei. Já tomou 2 ou 3 aqui. Do Paulo Guedes, ele pegou a ideia não dos é do Paulo liberais. Guedes, essa ideia não é do Paulo mas Guedes. a ideia dos liberais. Também não é. Isso era um desejo. Isso que é foda. Você vê que ele vai... Ainda bem que esse canal tá pegando ele na mentira, viu? Porque ele vai jogando e foda-se. É assim, o MBL, a tática de debate deles é essa. Você vai jogando as informações, pá. Ninguém vai saber. Como é que você vai... Por exemplo, eu não ia lembrar de não sei o que o Bolsonaro falou de Previdência, reforma da Previdência em 2019. Eu vou lá saber isso aí, porra. Tá ligado? Só que eles já têm a narrativa pronta deles, né? Eles já têm ali pra jogar. Então a pessoa que não vai ter informação, acesso na hora... Ela vai ficar perdida mesmo, vai gaguejar, não vai saber responder, é isso. Os liberais de anos a reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência economizou quase 1 trilhão pro Brasil. Vamos lá, eu não tô falando mal da reforma da Previdência, eu sou a favor da reforma da Previdência. Mas você tá querendo... Ele colocou uma informação dele que ele falou, não, mas ele falou, não fui eu. Mas as pessoas mudam de ideia, mas ele foi... ele mudou de ideia. Aqui tá falando que é a previsão... Vocês estão lendo aí também, não preciso ficar... 2019 foi apresentado uma estimativa de 1,2 trilhões, depois de algumas mudanças no Congresso. O próprio governo revisou a projeção provavelmente para 855 bilhões. Esses valores são projeções oficiais. Então, enquanto ele estava articulando a reforma da Previdência... Você é cego? Posso ler para você? Não. Previdência. Me parece que ele é um fingidor. Se você é cego, como é que você está escrevendo? Então tá bom. Eu falo justamente por causa da presidência de coalizão. Entendi. Ele tem que unir Que presidência de coalizão é essa que ele consegue aprovar a reforma da Previdência? Exatamente, porque ele não brigou com o Congresso. Ele brigou... Quando você fala que ele é antissistema... Ó, eu vou te explicar. Você quer ter uma visão pura. Você quer ter uma visão pura. Não, a minha crítica do Bolsonaro não é nem ideológica nem purista. Não. Mas me parece purista. Mas não é. A minha crítica... É por isso assim. Você quer pagar de puritano e nós temos vídeos e acordões do MBL que provam o contrário. O Bolsonaro é muito pragmático. Sabe por que me parece calma, deixa eu te explicar. Quando o Bolsonaro coloca, ele pega uma designação que é exclusiva dele, ele vai indicar o PGR, ele vai indicar o STF. Quando é uma coisa exclusiva dele, não tem sistema. Ele dá o direcionamento errado. Isso não é declaração. São vários. Isso não é declaração, por exemplo, isso é ação. O Bolsonaro, quando você afirma o Bolsonaro, ele não é antissistema. Só que assim, ele não é o sistema que você quer. Não, mas você falou aqui antes. Você falou com o convidado anterior que ele não foi antissistema, etc. Você acabou de afirmar isso. Então o que acontece? Não é o antissistema que você quer. Mas, por exemplo, ele não foi antissistema com o Congresso. Ele se aliou ao Congresso. Mas ele
ele é enfrentou aliado o ao Congresso. STF. Calma. Como é que ele enfrentou? Como é que ele enfrentou o STF vetando a lei que acabava com a decisão monocrática? Contra o STF. Então, falar até e eu ele falo. sempre falou, inclusive, contra a imprensa. A imprensa também é um sistema. Me fala uma coisa. Como é que ele é contra o STF? A Globolixo, a hashtag Globolixo, ela vem do bolsonarismo. Posso terminar uma pergunta? Isso é um trabalho de antissistema do Bolsonaro. Uma pergunta só. Me responde essa. Quantas você quiser. Como é que ele é contra o STF se quando ele teve a chance de sancionar a lei que acabava com decisão monocrática do ministro, ele vetou? Porque, como eu tô te explicando, existem muitas nuances. Não tem nuance nenhuma. Lógico que tem. A lei foi pra ele vetou. Ele vetou, a lei já estava aprovada, ele vetou. Estabelecia, Jair Bolsonaro vetou a PL 142/2018, que estabelecia prazo para que o STF analisasse decisões. Aqui, como é que ele distorce isso aqui. Inclusive, eu acho que no meu post eu falei sobre isso, viu? Ou não falei aqui? Aqui, no final da minha postagem eu posto assim, né? Uma reflexão que também é interessante fazer é que é muita burrice achar que o Lula só está solto por causa do Bolsonaro. O STF sempre teve o poder de soltar o Lula. Acha mesmo que é coincidência escolherem justo o momento dos processos prescreverem, ainda mais com os argumentos que utilizaram, né? Voltando para aquele negócio, né? Que o que acontece? O STF solta o Lula bem na época em que tava prescrevendo os crimes. Porque se eles soltam antes, ia recomeçar o processo. Qual que foi a tática do STF? Vamos soltar o Lula bem na época em que os processos deles vão prescrever. E aí, porque qual que foi a jogada do STF? A gente vai falar assim, a gente vai descondenar, vai falar que o Moro não era competente e a gente vai transferir o processo do Lula para Brasília. Fez isso. Mandou para Brasília. Chega em Brasília o processo do Lula, prescreveu, bateu o tempo, já era, não tem como processar mais, tá ligado? Ou seja, foi tudo minuciosamente pensado. Aí vem o MBL e fala, não, foi o Bolsonaro que quis soltar o Lula. Porra, mano, na moral, não sejam idiotas, né? Pelo amor de Deus. Mas, voltando ao negócio aqui, prestem atenção, O que o Bolsonaro vetou era o negócio do prazo. Eles não falam isso. O Bolsonaro não vetou as decisões monocráticas do STF. O Bolsonaro vetou o prazo para que o STF analisasse decisões monocráticas. Eu já vi uns bolsonaristas mostrando isso aqui pro MBL, para alguns caras do MBL, entendeu? Eles ignoram. É que o MBL, assim, eles mentem sobre quem soltou o Lula. Fala que foi o Bolsonaro. Aí você vai lá e desmente eles. Aí você mostra assim, mano, não foi isso, faquinha, etc e tal, papapá, tá aqui, Quem soltou o Lula tá aqui. Eles viram e falam assim, não, foi o Cássio Nunes e quem colocou o Cássio Nunes foi o Bolsonaro. Eles continuam nessa porra dessa mentira, mano. É isso que é foda. Quer bater no Bolsonaro? Bate. Mas bate com a verdade. Tá ligado? Não fica lá inventando um monte de narrativa. É igual esse negócio aqui também, Jair Bolsonaro vetou a PL, não sei o que estabelecia o prazo para que o STF analisasse as decisões monocráticas. Ele vetou o prazo e não as decisões monocráticas. Como se fosse graças ao Bolsonaro que o STF tem decisões monocráticas. Não. Mais uma mentira do MBL. Nuances. Não tem nuance nenhuma. Lógico que tem. A lei foi pra ele vetou. Ele vetou, a lei já estava aprovada, ele vetou. Não é minha opinião isso. É essa opinião. Na verdade não é essa opinião, é mentira, né? Ele vetou o prazo. Felipe Lintz, e aí? Exatamente. Veio da Vila Lavínia? Lógico que eu lembro. Lembro maravilha. muitas coisas de você, velho. Vai lá. Vamos lá. Cumprimentou ele, Tem bastante então. coisa interessante para falar a respeito Vamos do lá. senhor, né? O senhor falou a Tá respeito de que... Precisa me chamar de senhor. Aí, ela tá putinho? O que foi? Não, novinho. Não, vai lá, manda lá. Eu posso continuar? Pode, fica à Posso vontade. continuar? Vai Então lá. vamos lá. Vai lá. Sancionou o pacote anticrime. Por que você tá irritado? Não, Você eu não tá tô nervosinho? irritado, Porque... tô irritado. Ih, tá nervoso, hein? Tiltou! Calma, mamãe, falei. Calma, já tá todo tremendo, mano. Ô, louco. Ô, louca.
Leca, meu! Não é assim que eles falam lá no São Paulo? Leca, meu! Tá. Vamos lá. Tem bastante coisa interessante pra falar a respeito do senhor, né? O senhor falou Tá a respeito... Tá tremendo. Ó. Precisa me chamar de senhor. Tá batendo o pé, ó. Vai lá, Posso continuar? Pode, fica à Posso vontade. continuar? Vai Então lá. vamos lá. Vai lá. Sancionou o pacote anticrime. Por que você tá irritado? Não, você eu tá não tô nervosinho? irritado, tô irritado. É porque eu vou te falar uma coisa, você irmão. tá Eu vou te falar uma irritadinho? coisa. Você tá irritadinho? Vou explicar uma coisa pra quem não conhece o Felipe Lins. O Felipe Lins é um cara que ele tentou... Olha lá, foi pro ad hominem! Vai atacar o cara! Calma, meu amor. O debate é sobre o Bolsonaro, não é de direita. O cara ia argumentar, porra. A marca do MBL. Você tá me chamando de ladrão, então você vai ter que provar na justiça. Então demorou, eu fui irmão. coordenador nacional do movimento do MBL em 2016. Roubar vocês deram um golpe de 5 mil reais no cartão da minha mãe. Sabe o que aconteceu? O que esse cara falou? Ih, já foi pra... Ó, você viu que o Mamãe Falei... O cara entrou na mente do Mamãe Falei sem falar nada. De ladrão, então você vai ter que provar na justiça. Então demorou, eu fui irmão. coordenador nacional do movimento do MBL em 2016. Roubar vocês deram um golpe de 5 mil reais no cartão da minha mãe. Ele era coordenador? Você tentou roubar a marca do MBL junto com o Alexandre Frota e não conseguiu, irmão. Você junto com o Jacaretanga foi lá e... Ó, eles tentaram roubar a marca. Cadê a camisa do MBL aí que a marca é tua? Você vai ter que provar. Cadê aí? Então eu provo, irmão. Eu provo. Tem alguma ação do meu nome roubando a marca do MBL? Você junto com o Jacaretanga tentaram roubar a marca do MBL e não conseguiu, falou? O presidente Jair Bolsonaro pode fugir da temática aqui? Vai lá, deixa eu falar aqui, ó. Vai lá. Ih, olha lá, mano. Que isso? Que ridículo, hein, Mamãe Falei? Meu Deus do céu. Cadê os argumentos, mano? O cara tava falando os argumentos, você não deixa o cara falar? Você tentou roubar a marca da MBL. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o pacote anticrime, lei número 13.964. Ele não sancionou, ele transformou o pacote anticrime. Ele sancionou o pacote anticrime? Não. Ele transformou em limitação de delação premiada e juiz de garantias. 54 ações em 4 eixos. Vamos com calma aqui, então. Detecção, investigação e punição. Vamos no argumento. Jair Bolsonaro ainda criou a Ó, o cara tá metendo louco pra cima dele, tá falando a listinha dele de pró-Bolsonaro e Mamãe Falei não quer deixar ele falar, mano. Tá incomodado, hein, mano? Ele sancionou o pacote anticrime? Não. Ele transformou em limitação de delação premiada e juiz de garantias. 54 ações em 4 eixos. Vamos com calma aqui, então. Detecção, investigação e punição. Vamos no argumento. Jair Bolsonaro ainda criou a transparência através das suas agendas. Vamos, mano. Você falou que ele não é de direita, o cara tá falando os argumentos dele. Escuta, pelo menos, aí. Que desespero é esse? Não... Esse é o curso do debate? Esse é o cara que dá curso de debate? É não deixar o outro falar? Esse é o curso? Bolsonaro transformou o pacote anticrime em juiz de garantia, sim ou não? Públicos corruptos. Sim ou não? O presidente Jair Bolsonaro implementou uma Você tá tentando fazer seu cortezinho aí? O presidente Jair Bolsonaro o presidente Bolsonaro tem que fazer corte, ele tava listando o que você tá perguntando, hein? Nossa, virou... o cara tá transformando o trem num barraco, velho. É imbrochável, o presidente não sei o que lá, o presidente não sei o que lá outro. Responde a pergunta, irmão. Quase 20 bilhões de reais Responde a pergunta, brother. Responde a pergunta. Caralho, mano, tá sendo mogado, hein, Mamãe Falei? Que é isso, velho? Basicamente encarnou o engenheiro Léo nele, olha lá. Olha lá, o cara tá ali argumentando, você pode até não concordar com os argumentos, mas tá tentando argumentar. E o Mamãe Falei tá só no ad hominem, olha lá, fazendo gracinha, piadinha, tentando fazer... Meu Deus. Responde a pergunta, quase irmão. 20 bilhões Responde de reais a pergunta, brother. Responde a pergunta. 2019 a 2022. O Jair Bolsonaro transformou o pacote anticrime vai deixar eu falar? Olha aqui, o presidente Jair Bolsonaro suspendeu quase 700 milhões de reais em licitações fraudulentas. Fala aí, brother. Você sabia, não sei se você se recorda, mas o... Olha lá, ele não escuta, ele não quer escutar, é só no ad hominem, risadinho de puta. Cara, que ridículo. Que papelão do Mamãe Falei, velho. Que papelão. De merda, tava em 2021 com Kim Kataguiri assinando um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Sabe quem não tava lá? Sabe de quem? Sabe quem não tava lá? Benedita da Silva, sabe quem não tava lá, irmão? Um dos maiores o nomes PT do que o Bolsonaro elegeu. Do lado o da PT Jandira que o Bolsonaro Fegali, elegeu. O Irmão, o PT tava junto com vocês. Como é que é? Tem que ter voto de todo mundo e a gente vai fazer assim, irmão. E o partido de vocês qual que é? Qual que é teu partido? Olha lá, qual que é teu partido? Olha lá, mano, o cara, ele sentiu, velho. Não conseguiu contra-argumentar, ficou de debochinho de puta, dando risadinha, falando por cima.
E ainda agora quer pra... Ai, qual que é teu partido? Vozinho aqui, né? Irmão, tá arrepiada porque... Mas pra falar que eu minha mulher... Faça irmão, você tá se babando todo aí, velho. Eu gosto de mulher mesmo, velho. Você gosta de quê, brother? Você gosta de um capitão com uma rola imbrochável, né mesmo? Sabe o que não é mesmo? você... Não é mesmo, não? Hein, novinho da Vila Lavínia? Fala aí, novinho da Vila Lavínia. Fala aí, novinho da Vila Lavínia. Patrimônio, tem muita história sua boa, bicho. Nossa, cara, que vergonha, mano. O cara tá passando muita vergonha, bicho. Caralho, mané. Você viu que o cara, ele tá focado em apresentar os argumentos. Mamãe falei, não quer deixar ele falar, não aceita os argumentos, não quer escutar pra depois rebater, tá só debochando. Qual que é o seu partido? Você quer rola do capitão, nem sei o quê. Que é isso? Parece uma criancinha, mano. Não é mesmo? Sabe o que não é que mesmo? você... Não é mesmo, não? Hein, novinho da Vila Lavínia? Fala aí, novinho da Vila Lavínia. Fala aí, novinho da Vila Lavínia. Patrimônio, tem muita história sua boa, bicho. Com Receita Federal. Sancionou a nova lei de licitações com plano eletrônico obrigatório e deixando, inclusive, todo o processo licitatório ainda mais transparente. Olha, o cara tá apresentando argumentos, você tá puto, velho. Nossa, cara, que é isso? Isso porque o cara da MBL fala que ele é o debatedor. Ninguém ganha nos argumentos. Aí na hora que vem um cara com argumento, ele fica intrometendo, fazendo gracinha, piadinha, que é rola do capitão, não sei o quê. Caralho, mano. Extinguiu em orçamento secreto e sancionou a emenda constitucional. Agora ele quer fazer... Agora ele vai fazer aquela velha jogadinha da galera do fundão, de quinta série. Que, vamos tentar humilhar o cara. Vamos falar que ele tem bafo, vamos falar que ele para de se babar, vamos... Depois você fala, guerrilheiro da Ucrânia. Pausa um pouquinho. O guerrilheiro de Kiev. Toma uma aguinha, cara. Toma uma aguinha. O cara tá apresentando argumento, mano. Olha isso, que circo, mano. Olha esse cara, bicho. Sem noção de uma vez. Toma uma aguinha. Por que o MBL assinou pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro em 2021? Se vocês se auto-intitulam a supremacia da direita brasileira, vocês estavam ao lado de Jandira Fegali, nome do PCdoB, vocês estavam ao lado do guerrilheiro da Ucrânia, ex-deputado. Você foi caçado, né? E daí? Então, assim, sabe quem tá energia também? O Bolsonaro. Você sabe muito bem que eu fui caçado porque eu combati. Olha lá. Aí machucou o ego dele agora. Mano, que isso que esse mamãe falei arrumou, velho? Do nada o cara entrou num rage. Caralho, velho. Não, e o cara tá normal e o mamãe falei só falando bosta. Cadê aquele vídeo do Marcelo Bochileiro? Cadê o Marcelo Bochileiro? Tem que comentar isso aqui, ó. Cadê o Marcelo Bochileiro que fala aqui, ó lá, ó. A histeria é um subproduto do medo. O cara que é confiante, o cara que é tranquilo, o cara não fica histérico. O cara não grita, o cara não dá ataque de perereca. Ele passa a mensagem do jeito que ele quer, ele pode discutir. Eu posso mandar tu tomar no desse jeito. O cara quando começa... Meu irmão, é o medo gritando dentro dele. Aí é o medo, mamãe falei. Eu derrubei salário de ministro, eu derrubei salário de deputado, eu acabei com processo de propaganda da Lesp, eu consegui acabar com o auxílio peru de todo mundo e o Judinho estava fora de todo mundo, irmão. Mudou pra caralho, você nem sabe, cara. E você que nem deputado foi? Foi votado. E você que nem deputado foi? Eu sou o vereador mais bem votado do PL da minha cidade. Eu sou o vereador mais bem votado. O cara transformou... O cara, olha isso que o mamãe falei tá fazendo, bicho. Caralho, que vergonha alheia. Olha, eu já fiquei com muita vergonha alheia desse cara, mas dessa vez... Meu Deus, o cara entrou na mente dele, o cara não falou nada, ele só começou a listar as coisas do Bolsonaro ali, ué. Primeiro precisa ganhar uma eleição. Nossa, que infantil, mano. Que molequinho de 12 anos agora. E aí, tudo bem, velho? Como é que tá? Como você chama? Maurício Barros. Maurício Barros, prazer. Arthur, a sua afirmação de que o Bolsonaro falou que ia acabar com a Lava Jato... Aí, detalhe, tinha uns caras querendo falar que eu fosse lá. Tem uns caras, vai lá nesses 30 contra 1, 20 contra 1 aí do Bolsonaro contra o MBL, contra o Mamãe Falei. Bicho, primeiro, eu não defendo o Bolsonaro, tá ligado? Eu defendo o que é lógico e o que eu acho que é mais lógico e a realidade. Eu nem acho que o Bolsonaro é de direita mesmo também, tá ligado? Dessa aí eu até concordo. Eu não acho que o Bolsonaro é de direita, como eu não acho que o MBL é de direita, como eu acho que nem tem direita no Brasil, pra falar a verdade. Porque você sabe o que ele quis dizer. E aí os caras queriam que eu fosse lá pra ficar defendendo o Bolsonaro. Eu falei, não,
vou lá pra defender Bolsonaro, não. Agora, se for pra atacar o MBL, aí sim, né? O governo dele não teria corrupção e a Lava Jato ia se encerrar ali até o governo Dilma. Vamos na sua. Eu vou ter boa vontade com o teu argumento. Vamos lá que o Bolsonaro, na verdade, ele quis fazer um jogo retórico para dizer, olha, no meu governo não teve corrupção, então eu acabei com a Lava Jato porque ela não é mais necessária. Vamos nesse argumento. Me explique como um presidente luta contra a corrupção colocando um garantista na PGR e um garantista no STF. Veja que eu estou Ele vai ficar nisso o debate inteiro. O debate inteiro vai ficar repetindo as mesmas mentiradas. E até agora ninguém apareceu com a contra-argumentação. Como que ele combate a corrupção com Aras na PGR e Cássio Nunes no STF? Por favor. Tá. Ó, você vê que... Olha, ele já... Mano, olha como é que esse debate... Mano, eu queria ver o Olavo assistindo um bagulho desse. Nossa, o Olavo ia ficar doido, velho. Ou, imagina isso aqui, ó. Bolsonaro não é de direita. E a pauta de direita que o Mamãe Falei quer colocar é combate à corrupção. Que nem é uma pauta de direita. Tá ligado? Tipo assim, é bizarro, é bizarro. É tipo assim, ele quer criar que o Bolsonaro não é de direita. Como eu falei, eu também acho que não é, mas não por esses motivos, né? Ele não sabe, né? Tanto que, aqui ó, o próprio Mamãe Falei diz que não... Mano, é engraçado ele falar isso, né? Até lembrei de um negócio aqui. É engraçado o Mamãe Falei falar que ele não sabe se é de direita. Entretanto... Deixa eu achar aqui. Entretanto, é o seguinte... Ele mesmo, o próprio Mamãe Falei, fala que ele não sabe se ele é de direita. Vamos ver se eu acho aqui agora. Foi naquela... foi nessa live aqui, ó. Mas eu tinha um corte aqui, mano. Ele fala assim, eu não sei se eu sou de direita, eu não defendo mais liberdade de expressão, não sei o quê. Ele nem sabe mais as pautas, os bagulho. Esse aqui é bom, viu, galera? Na hora de ver quem é quem... Esse aqui é um bônus pra vocês aí, ó. Eu abri mão não só dos meus privilégios, mas eu abri mão de todo o fundo eleitoral para fazer campanha. 1 minuto e meio para você dizer para nós por que a gente tem que pagar a sua campanha. O MBL, enquanto projeto, não vai conseguir colocar dezenas de vereadores, tá? Para que depois tenha dezenas de deputados sem usar o fundo, infelizmente. É o do Rasta, mas não é aquele corte, não, é um outro maior. Absolutamente todo mundo está usando. Se uma pessoa rouba e eu digo, ele está roubando, então vou roubar também, isso não torna moral ou sequer legal o que eu estou fazendo. Sim, o meu partido tem fundo partidário e eu abri mão. Não só eu, como todos os candidatos da minha chapa. E aquele discurso de, não, veja só, olha, você furou uma fila, você não pode falar da corrupção do PT. É mais ou menos o que eu ouço quando as pessoas tentam relativizar as analogias. Furar a fila com corrupção do PT. O valor do fundo. Então é o seguinte, irmão, quem aumentou o fundo foi o Bolsonaro e nós... Tudo é Bolsonaro. Tudo é Bolsonaro. Nós vamos usar e nós vamos ganhar a eleição e vocês vão chorar. Ponto. Nós vamos eleger pelo menos 15 vereadores. Pelo menos. E vocês vão chorar. No fim, eu acho que quem está em casa já entendeu a diferença entre nós dois aqui. Antes pregava a moralidade, né? Batia no peito. Vai lá fazer live explicando com o Renan porque imposto não é roubo, só uma mebinha. Então eu não preciso fazer com o Renan, eu falo agora pra você. Imposto não é roubo por quê? Eu vou parar. Eu paro por aqui. Cara, tem um monte de vídeo. Ele fala muita bosta. Nossa, esse cara é mestre em falar bosta, viu, mano? Tem que achar o vídeo dele lá no Rasta. Aquele que é bom. É isso aqui, ele, ó. Durante a pandemia, lá, tava em festinha. O Gorgonoide postou lá, ó. Tava lá em festinha durante a pandemia e pregando Fica em Casa, vagabundo. Falar com você, velho. Depois que fala que é igual Felipe Neto, acha ruim ainda. Foi nesse aqui, ó. Né, então assim... Talvez a gente tenha que exercer a liberdade de expressão, sim, cara. Talvez, infelizmente, a nossa sociedade precise de um direcionamento até certo ponto. Essa palavra é forte, tá? Eu não gosto de usar ela, é que eu não achei outra mais precisa, mas até certo ponto autoritário, porque as pessoas não sabem decidir. A direita. Né? A gente decide por apoiar criminoso organizado. Então, qual a resposta? As pessoas não sabem decidir. Então a gente tem que ser autoritário. A gente tem que acabar com a liberdade de expressão. Eu sinceramente não sei, tá? Mas eu abro as cartas para dizer, sim, eu acho que em alguma instância a gente vai ter que acabar com a liberdade de expressão. Né? Então, assim... Tem um outro... Essa mesma live que ele fala que ele não sabe mais... Eu não sei se eu sou de direita mais.
O Bolsonaro sempre falou o quê? Que ele nunca ia perseguir político e ele nunca perseguiu do jeito que ele é perseguido hoje. Então, assim, que diferença faz? O que que isso lá veio as narrativas. Vamos ver. quer dizer que o seu... Processar corrupto não é... perseguir corrupto. Perseguir político, perdão. Processar corrupto não é perseguir político. Meu então, irmão, vamos lá. O Bolsonaro tentou trabalhar, velho. Ele tentou trabalhar. Ele começou então, o mandato dele, veio a pandemia, veio o Brumadinho, veio uma série de coisas. Depois, deixa eu te falar uma coisa. Veio uma série de coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Augusto Aras, PGR Augusto Aras, Cássio Nunes no STF, André Melo, isso é tudo antes de pandemia, cara. Qual que é a sua afirmação? Se o Bolsonaro é de direita ou não? O que isso foi contra a direita? Fala pra mim. Não, brincadeira. Não. O cara colocar um petista na PGR e um petista no STF não é contra a direita. Mas o que E vocês colocando feminista, satanista, muçulmano, e vocês se dizem de direita. Esses dias a Mamanda tava falando que o MBL é de extrema direita. Eu devia ter feito um vídeo sobre isso. Eu tenho que começar a fazer vídeo sobre essas postagens. É que eu já, de vez em quando, fico cansado desses assuntos. Mas esses dias a Mamanda tava lá falando que o MBL é de extrema direita. Com feminista, satanista, com a porra toda lá dentro do MBL. Isso tá de brincadeira, né? É igual eu falo. É o sujo querendo falar do mal lavado. Tá ligado? Eles querem tanto pregar quem é de direita, quem é a verdadeira direita, o que é ser de direita. Eles mesmos não sabem. Então o cara tava defendendo censura, porra. Define um direitista? São as pautas que ele defende, as pautas que ele trabalha. Vamos lá. Agora você Onde tá falando... a pauta da direita é defender petista corrupto? Onde é? Mas quem que tá defendendo petista corrupto? Estou falando Quando que o Bolsonaro defendeu a petista corrupto? Eu estou falando pra você. Mas nem fala, isso é ação. Ele colocou dele colocar o PGR... os caras até agora, todo mundo fraquinho, né? Todo mundo fraquinho. Peraí que eu cliquei num negócio errado aqui. Lá... O fato dele colocar o PGR lá foi alguma indicação, certo? Não, cara. Ou ele viu esse nome lá e falou, vou pôr o Aras lá. Sim. Do nada? Sim. Do nada? Sim, eu vou explicar pra você como é que funciona. Eu vou falar de novo. Ele acha que... eu não sei qual que é o mais inocente. Se é esse ou se é esse. É inocente, esse aqui não tem nada, né? Nossa senhora. O presidente vai lá, ele escolhe um cara do STF e ele põe lá. É assim que funciona. Não existe acordo, não existe politicagem, não existe nada. Ai, mano, olha. O Ministério Público, ele apresenta uma lista tríplice. Olha, eu quero este e este. Tradicionalmente, o presidente pega um desses três. O Bolsonaro desrespeitou essa lista, e tudo bem, é o direito dele, e pegou um outro cara chamado Augusto Aras, que deu uma festa para o PT na sua casa e... Deu uma festa, o cara é petista, deu festa do PT. Colocou ele como PGR. Isso não foi o Congresso, isso não foi a Globo Lixo, isso não foi os Chamar isentores. petista pro lado não significa que o cara não é direitista ou não. Tá certo, não, eu tô falando do Augusto Aras, não do Bolsonaro. Então ele chamou o petista pro lado dele. Você tava no palco com o Ciro Gomes que te deu uns tapas. Você tava... Ué. Mas agora você tá tirando deboche de diálogo? Ele sempre acerta, mas é porque é a escolha que a gente tinha e o que tem que ser feito independente da popularidade dos caras que você tem que apertar a mão. Você apertar a mão do corrupto e negociar com o cara não significa que você é corrupto também. No palco com Orlando Silva, com o Amolindo, você tava no palco com essa galera toda, que tudo fizeram ele agora. Isso não é ser petista, então? Vamos no argumento. Direita limpinha? Calma, deixa eu falar. Se eu estou no mesmo palco que o Ciro Gomes ou que qualquer outra pessoa... O cara te deu um tapa, irmão. Velho. É equivalente... O cara te deu um tapa no aeroporto. Deixa eu terminar. Eu tô te ouvindo. É equivalente a eu colocar um deles como PGR. E qual que é a falta? Se você tá dando mão dada aí, lutando pelas mesmas coisas... Falta de equivalência sua aí. Mas esse negócio de colocar petista... Aí você tem que explicar. O que esse petista da PGR fez que deu a favor do PT lá dentro? Já que ele é o petista da PGR. Porque a única coisa que eu sei que o Aras fez, ele blindou o Bolsonaro e os filhos dele. Ficou blindando os caras lá. Fez isso. O que ele fez pro PT? O PGR, petista. E por que o Lula, já que o Aras é o PGR petista, por que o Lula não continuou com ele lá? Por que o Lula tirou ele e trocou ele? Que eu pesquisei e o Lula poderia ter continuado com o Aras lá. Ele não é o petistão da PGR. Você vê que, olha como é que eles tentam fazer a narrativa, né? Eles pegam que o cara deu uma festa pro PT. Aí ele é o petista na PGR.
Só que é o seguinte, o que ele fez lá de fato? Que você pode falar, olha, isso aqui, ele favoreceu o PT. Ele fortaleceu o PT. Tá ligado? Enfim. Fala pra mim. É que quando eu falo que o Aras, ele blindou o Bolsonaro, aí tem gente que fala assim, blindou o Bolsonaro do não sei o que, de rachadinha. Tem outras pessoas que falam assim, bom, o Bolsonaro, ele precisava de uma blindagem, porque tava todo mundo indo pra cima dele, eles iam tentar impeachment e caçar ele de qualquer jeito, então ele precisava colocar alguém que iria blindar ele lá dentro. Esse é o argumento que eu vejo do outro lado, né? Não sei se eu discordo. Inclusive, vai meio para aquela linha daquela PEC da blindagem, né? O 38 tava comentou bem sobre isso também, né? Sobre a PEC da blindagem. Que é basicamente assim, você vai ter que fazer uma coisa ruim por uma coisa melhor e maior, né? Tipo, você... com a PEC da blindagem, você pode deixar alguns corruptos mais confortáveis. Entretanto, na guerra atual que a gente está contra o STF, seria uma PEC para blindar do STF, que é um problema maior, né? Porque não adianta nada você ficar com esse discurso de combate à corrupção com a porra do STF implementando a ditadura. Não tem nenhuma, imagina. Não, eu queria saber o que esse cara fez de mal pra direita. Lembrando isso aí também, Kruger. O MBL inteiro estava na festa de 71 anos da Refit lá, daquela empresa envolvida com corrupção, com lavagem de dinheiro e tudo mais, né? Então, se for fazer essa correlação... Pois é. Só explica pra mim, por favor. Eu estar no palco com alguém é a mesma coisa que eu indicar essa mesma pessoa pra PGR. Por favor, me explica isso. Não pode ser a mesma coisa, mas é horrível também. Calma, tem a próxima. Tamis, você eu conheço bem? De vários debates. Que bom, muito prazer. Bom, deixa eu virar isso aqui que eu sou baixinho igual você. Bom, Arthur, é interessante porque você usa algumas falhas do governo Bolsonaro e não considera toda a história do governo Bolsonaro. Então, quando você fala, não, porque ele botou um petista na PGR, não, porque, cara, você sabe mais do que eu, porque você tem mais experiência política do que eu, que não se governa sozinho. Governar sozinho, isso é monarquia, isso é outra história. Então, não tem como um presidente acertar em tudo. E por que não tem como ele acertar em tudo? Ele só errou na indicação da PGR e do STF. Não, o Bolsonaro teve vários erros e eu não tenho problema nenhum com isso. Nossa, ele é muito otário, tá ligado? Sabe aquele cara otário? Ele tá entendendo o que ela tá falando... E já tá, não, então foi só isso? Tá querendo dar aquela retórica. Meu Deus do céu. Ô, mano, é só... Ó, eu vou falar com você, eu tenho que ser muito burro pra ganhar nessas conversas. Mas ele também teve muitos acertos. E muitos acertos que comprovam que ele é de direita. O problema é, não tem como fazer política sozinho. Então, você sabe, principalmente no cenário brasileiro. Não tem como. Deixa eu dar a proporção das coisas. Quando ele indica um ministro pro STF, é a Suprema Corte do país. Eu sei o que vai dar todo o direcionamento, vai criar jurisprudência, etc. pro Brasil inteiro. Esse cara vai ficar na corte por mais de 20 anos, que é o caso do Cássio Nunes. Este cara deu voto de Minerva para que o Lula fosse presidente. O Lula... Nossa, mano, viu o que eu falo com vocês? Mentiroso, velho. Vai tomar no cu, cara. Ô, velho, nossa. Eu já mostrei, não vou mostrar de novo. Só é presidente hoje, olha só. Vamos lá. Porque o Cássio Nunes votou para ele virar presidente. Arthur, nossa. Senta aqui depois eu falar disso. Arthur, o Cássio Nunes não votou pro Lula ser presidente. Então o que aconteceu? Deixa eu falar. O que o Cássio Nunes fez foi ter votado pra tirar o julgamento de... Qual é a cidade? Não, de Curitiba e jogar pra Brasília. De Curitiba e jogar pra Brasília. Não. Esse foi o voto do Cássio Nunes. Não foi. Tô falando que o Cássio Nunes acertou? Em março de 2021. Então ele errou. Você falou bastante. Tô falando que o Cássio Nunes acertou? Não tô falando. Eu não... Cássio Nunes Marques não votou pra retirar o julgamento de Lula de Curitiba. Quando o STF analisou a 13ª Vara Federal de Curitiba, era competente para julgar o caso do ex-presidente. O resultado foi 8-3 a favor dos processos de Curitiba. Lembra que eu mostrei? Mas Nunes Marques ficou na minoria, votando contra Lula e defendendo as ações permanecessem na vara da Lava Jato. Aqui, ó, tomou mais uma notinha. Eu falei, mano, os caras mentem, velho. Os caras estão com essa narrativa aí mentirosa o tempo inteiro, anos já. E eles, tipo assim, é uma mentira que já foi contada várias e várias vezes que virou verdade. Entendeu? Então tá aqui, ó. Tomou mais uma notinha na cara aqui, ó.
Cássio Nunes não votou para retirar o julgamento de Curitiba. Eu mostrei aqui também. Você entra lá no site do STF, tá lá, mano. É lá, e o resultado foi a 3 e ele votou contra. Ele foi um dos 3 da minoria. Então não teve voto de Minerva. Mano. Entendeu? É muito lixo, velho. Então, ele só tornou o Lula elegível. Arthur, calma. Não estou falando que o Cássio Nunes acertou. Mas o que vocês fazem, o MBL é especialista em fazer isso, é transformar uma notícia ou uma situação em uma grande notícia para porque assim, criar um storytelling para falar, nós somos a solução, nós somos a verdadeira direita. Não tem como a gente acreditar que o cara errou e beleza, o cara errou. Deixa eu concordar com você. Então o MBL... A mulher não sabe também, entendeu? Eles são fraquinhos. Eles não sabem o que aconteceu ali. Presta, vamos tirar o MBL da conta. Aí você tá falando que a gente transformou uma grande notícia uma coisinha mínima. Não, eu não tô dizendo que é uma coisinha mínima. Eu falei que é um erro, não bota palavras na minha boca. Ele só colocou um ministro que tornou o Lula elegível. Isso aí não deve falar, a gente não deve... Mano, mentira, é mentira. Ele já tomou nota, não colocou o ministro... Com o Cássio... Não. Vocês vão tentar me convencer. Porque o Lula tá solto, foi solto, elegível, por causa do Cássio Nunes. Se não fosse o Cássio Nunes, o Lula ia estar preso até hoje. Mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Puta que pariu. Mas tem que ser burro pra cair na narrativa do MBL disso aí. Tem que ser burro. Cara, de novo, Arthur, não tem como você governar sozinho. Então, pera lá. Calma, cara. Ele colocando o Cássio Nunes no deixa ele falar. O que ele ganhou de governabilidade? Eu não entendi. Cara, eu não sei o que ele ganhou de governabilidade. Então eu vou te falar o que ele ganhou. Sabe o que ele ganhou? Ele ganhou o Gilmar Mendes livrar eu vou te falar. É sempre ele. É ele que tem a narrativa dele, né? É sempre assim. Eles veem um negócio, distorce e cria a narrativa deles. E aí eles ficam martelando essa narrativa. Insanamente, né? Timbro oficial doou R$5,23. Chafe. Não quero saber de Aras, de Cássio Nunes, de Chupacu, de bolsonarista, de nada disso. Eu só quero saber você é lindo, inteligente, cheiroso, olhos verdes e a giromba do destino. Ai, ai. Bolsonaro da investigação de rachadinha em fevereiro desse ano. Você tem prova disso? Sim, isso aqui... denuncia. Eu queria te falar uma coisa. Não é que o Gilmar Mendes... Calma. Eu não tô falando que o Gilmar Mendes cometeu crime. Eu tô falando Foi provado que ele fez rachadinha? Não, deixa eu te falar uma coisa. O Gilmar Mendes... Em 26 de fevereiro de 2025, 26 de fevereiro de 2025, Gilmar Mendes negou os recursos do Ministério Público que pediu a reabertura dos processos de Flávio Bolsonaro pelo suposto esquema de rachadinha. A decisão manteve o arquivamento formal do caso com base na anulação de provas, já determinada anteriormente pelo STJ e por entendimento do foro privilegiado. Ou seja, o que eu tô vendo aqui é que não tem prova, ou que as provas não foram suficientes, porque até onde eu saiba, para reabrir processo tem que ter novas provas. Eu tô errado? Se você vai reabrir um processo, você tem que ter novas provas, não é isso? Tomou outra nota aqui. Não é só você, por exemplo, se tem um processo e aquelas provas não são provas, não tem como você só pedir recurso para fazer um novo processo com as mesmas provas. Tem que ter novas provas. Até onde eu saiba, meu mínimo conhecimento jurídico é isso. Mas enfim. Mas o negócio é assim, uma coisa que eu acho engraçada, eles tentando bater nesse negócio de rachadinha, né? Porque a rachadinha é aquele negócio, aquele esquema de... tipo assim, vamos supor, eu sou vereador aqui da cidade. Eu tenho direito a 10 pessoas no meu gabinete, cada uma recebendo R$10.000, por exemplo, de salário. E aí eu vou e converso com os caras e falo assim, ô Cureito, vem trabalhar no meu gabinete aqui, ó. Eu vou te dar 8, você vai receber um salário de 10 mil, mas eu quero que você me devolve 2 mil. Pode ser? É o ri levei vantagem do mochileiro, né? E aí você vai aceitar, você vai falar, pô, vou trabalhar num gabinete, vou ganhar 8 mil? Tá bom demais. Timbro oficial do R$5,23. E aí eles pegam isso, que nem foi daqui, que 100% provado, hackeada, mas aqui é o legítimo. Não tem condenação, não tem nada, eles pegam isso pra falar que ele é corrupto igual o Lula. Não acreditem nesse farsante no chat. Eu amo o Tiff, queria ser esposa dele pra
Ah, cala a boca aí, ô Galaxy. Sai pra lá. O Gilmar Mendes, calma, o Gilmar Mendes, ele livrou o Flávio Bolsonaro de uma investigação de rachadinha. Isso não é minha opinião. Se você tem como provar, denuncia a rachadinha de novo. Mas tá denunciado, o Flávio Bolsonaro salvou ele. Denuncia mais uma vez. Entendi. E você pode denunciar de novo se você... Mas ele é sonso demais. Você viu que ele tomou nota, né? Ele tomou nota aqui, né? Que, na verdade, o que foi negado foi recurso para reabrir o processo. Não é que não houve um processo, houve as investigações e tal. Olha lá, a decisão manteve o arquivamento formal do caso com base na anulação de provas. Tá denunciado, o Flávio Bolsonaro salvou ele. Denuncia mais uma vez. Entendi. E você pode denunciar de novo se você quiser. Aí, detalhe, se você me perguntar, eu acho que esses caras tudo já fizeram rachadinha. Todos políticos. Todos já fizeram um esqueminha de... Olha, eu te contrato, você me dá X% do seu salário. Tudo. Eu só tô falando, eu tô levantando os fatos, né? Que ele tá distorcendo, ele sempre distorce a cronologia, o que de fato aconteceu e tudo mais, né? Ah, eu acho que sim, Freire. É que rachadinha... Eu vou até pesquisar aqui. O Freire fala... Eu acho que os Bolsonaro não. Se fosse assim, já tava todo mundo preso. Eu vou pesquisar aqui... Rachadinha é crime? Eu não sei, a rachadinha, isso é crime. Vamos lá. E desde quando? Vou ver desde quando é crime. Porque, mano, deixa eu ver, ó. Sim, a prática conhecida como rachadinha é considerada crime no Brasil. Olha lá. Rachadinha é quando o político ou servidor obriga assessores a devolver... Obriga, né? Assessores a devolver parte do salário recebido. O ri, levei vantagem, né? Muito brasileirinho isso aqui. É ilegal mesmo que o assessor aceite? Sim, mesmo com consentimento continua sendo crime porque ele envolve uso indevido de verba pública. Exato. Consequências possíveis: prisão, ou perda do cargo, ou devolução do dinheiro, ou inegibilidade. Vou perguntar, desde quando é crime? Vamos ver aqui. Que tá falando que sempre foi crime. Engraçado, né? Eu nunca, quando eu era mais novo assim, eu não via esses trem de rachadinha. Acho que era tão comum o povo fazer isso, né? Que tava todo mundo cagando. Isso é muito ri brasileirinho, velho. Crime que não prende ninguém. Eu nunca vi ninguém sendo preso por rachadinha. Will Silveira, oficial, doou R$5,19. Chefe, eu não tenho rachadinha, mas posso fazer a cirurgia para ter rachadinha e você me deixar toda rasgadinha. O que acha? Eu acho que você vai tomar no seu cu, Will. Esse cara é lixo demais. Então, esses caras tudo assim. E eu vou te falar, a 99% das rachadinhas que os políticos fazem, a gente nunca vai saber. Porque, mano, o cara pode receber o salário dele ali, só se o cara abrir o bico, né? O cara recebe o salário dele, faz um depósito ali o cara recebe lá 10 mil, devolve 2 mil ali pro político e ninguém nem fica sabendo disso aí. Vou te explicar. O Flávio Bolsonaro foi salvo por um ministro da Suprema Corte. Ele não pode mais ser investigado. Rachadinha só é crime para virar debate e acusação em disputa de eleição. Ninguém nunca foi preso por isso. Pois é. Porque, tipo assim, ó, se você for analisar, por exemplo, olha isso aqui, ó. Pra mim, a questão de moralidade, vou dar o exemplo. O MBL ir lá e mamar 1 milhão de fundão. A Mamanda vai mamar 1 milhão de fundão eleitoral. Ela pega esse 1 milhão de fundão eleitoral do nosso dinheiro, tira 200 mil e coloca nas redes sociais dela. Pra impulsionar a rede social dela. Ou o Renato também lá do MBL fez a mesma... Ou os políticos tudo fazem isso, né? Não é só eles também.
Mas aí vamos supor, aí pega lá o Renato do MBL. Mamou 700 mil, não sei quantos, quase 1 milhão lá de fundão. Aí ele pega dos 700 mil, ele pega 200 mil e coloca em rede social, na rede social dele. Pá, engajamento, inscrito, pá, aumenta tudo lá. Beleza. O que acontece? Ele não é eleito. Então, e ele tem todos os benefícios de ter pego dinheiro público e colocado na rede social dele. Por exemplo, eu trabalho como influencer. Eu trabalho como influencer. Eu não tenho 200 mil reais para colocar na minha rede social. Se eu tivesse, nossa, ia ser uma alavancagem brutal. Eu ia ganhar muito dinheiro com isso. Então, olha só, o cara ele se candidata, mama fundão eleitoral e aplica 200 mil na rede social dele. Do nada, assim, ó, de dinheiro público. Aí ele não ganha a eleição. Mas a rede social dele tá turbinada. Com 200 mil reais de dinheiro público. O cara já passou na frente de um monte de gente que tem que suar pra conseguir um alcance. Tá ligado? O cara tem que suar, o cara tem que trabalhar muito, todo dia, etc. Durante anos. Chega o cara, se candidata, mama fundão, injeta dinheiro na... Aí ele só declara lá que era pra rede social. E acabou. Pra mim, isso é muito mais nocivo, muito pior moralmente do que a rachadinha. Rachadinha é um combinado ali dos dois ali, que é lixo também, tá ligado? Mas moralmente, pra mim, é muito pior isso. Porque o cara tá se alavancando, o cara tá se... Tipo assim, eu vou subir os meus status financeiro com dinheiro público, mamando um fundão aqui. Ou, por exemplo... Aí o cara vai lá, pega lá 80 mil reais pra fazer uns clipezinhos que não sairia por 2 mil reais, pra injetar dentro de um cara que trabalha pra dentro do partido. Ou seja, ele pega o fundão e movimenta o dinheiro do fundão dentro do partido. Ah, é o irmão do presidente que vai fazer os clipes. Ah, o papelão é pra empresa que é dono do nosso amigo aqui, o não sei o que, tá ligado? Ele pega o fundo eleitoral e moralmente, eu tô falando que é crime, né? Mas moralmente, pra mim é a mesma bosta de rachadinha, viu? Você tá pegando dinheiro público e tá redistribuindo ali entre eles, é a mesma coisa. Ou do mesmo nível, moralmente, até pior, eu acho, viu? Até pior. Então é isso, né? Mas enfim. Brasil, né? Brasil, é isso aí. Por isso você entendeu essa parte? Eu entendi. Ok. Pronto. Então beleza, o Flávio Bolsonaro foi aí, beleza. Que clipe podre, hein, mano? Puta que pariu, hein? 80 mil reais fazer aqueles clipezinhos do MBL ali? Confia que foi os 80 mil foi o custo pra isso aí. Agora de novo. E uma vez eles meteram o louco falando, não, porque se fosse outra empresa pra fazer, ia cobrar muito mais. Para. Me dá 20 mil que eu faço aqueles clipes ali, muito melhor. A gente já cortou ali, eu tô achando... Tá, fica pra próxima, então. Rapidinho, ó, o Kaique acabou de admitir meu argumento, viu? Qual deles? Eu falei que tem a jornada do herói. Ele falou assim, sabe como o MBL não derreteu? Porque a gente teve que bater na liderança. Parabéns. É isso? Óbvio. Mas calma, Tamis, vem cá. Eu sei o termo, a gente foi calma. Deixa eu te falar uma coisa. O fato de existir a jornada do herói e ela ser uma boa estratégia de marketing não anula a boa ou a má intenção. Eu posso usar uma ferramenta de marketing para o bem ou para o mal. Aí quando o cara fala... Pois é. Nós vamos destruir. A gente vai destruir tanto a direita quanto a esquerda. Você tá fazendo um discurso antidemocrático. Não. Você não quer destruir o comunismo? Não. Eu quero, caralho. Eu não quero destruir o comunismo. Eu quero que o comunismo não reine no Brasil. Então. Agora, se eles querem ser comunistas, o problema é Mas deles. calma, quando a gente fala destruir, eu não tô falando que eu vou enforcar os caras, que eu vou matar eles. Eu quero que exista, o problema é deles. Aí o prendeu, matou. Já mudou, já? Cadê aquele negócio de ter que criminalizar o comunismo? Nada a ver, Tiff. Eu só falo isso porque é Bobson, gado do Bolsonaro. Mamar o fundão é belo e moral. Rachadinha? Não, obrigado, só chupa. Eu quero que acabe, eu quero destruir isso. Entendeu? Eu quero que exista não tem democracia, Edu. Não. Quando é rei. Isso. Monarquia, para! Não, sou contra a monarquia. O rei, né? Não! Não, tá. Deixa eu dar uma lacrada só pra fazer um corte. A minha segunda afirmação... Cara, eu vou deixar isso aqui pra amanhã, velho. Eu cansei já disso aqui. Vamos fazer em partes. Vamos fazer em... Não, senão vai demorar demais. Já tem 1h30, velho. Nossa senhora.
Amanhã a gente faz mais uma parte. Deixa eu ver o que é. Bolsonaro nunca quis bater de frente com sistema nenhum. Colocou petista na PGR. Mas é tudo! Bolsonaro não é direita. Botou petista na PGR. Bolsonaro não quis bater. Botou petista na PGR. Bolsonaro botou petista na PGR. Todos os tópicos, o argumento é o mesmo. Mas beleza, dá o quê? Uns 25 minutos? Depois a gente continua essa porra, hein?